Bem, bom dia a todos e a todas, aos nossos internautas que estão nos assistindo nesse momento. Gostaria de trazer aqui o abraço do nosso presidente Zemar, de toda a nossa diretoria, em mais essa edição do Sistema FEG Senar Interage. Bem, hoje nós vamos falar de um assunto que foi muito debatido essa semana, na semana anterior, aqui no âmbito da Federação da Agricultura, no âmbito do Sistema FEG Senar, que diz respeito aos alguns gargalos estruturais que nós temos na cadeia láctea hoje do estado de Goiás e por que não dizer, no Brasil como um todo. Principalmente no que diz respeito à questão do prazo de pagamento por parte do produtor de leite, da falta de um documento formal fiscal que o produtor não tem hoje nas suas mãos quando entrega o seu leite, do processo de recuperação judicial que algumas indústrias se encontram, enfim, algumas questões de âmbito estrutural que já vem sendo discutida há muitos e muitos anos, há várias décadas, e até hoje nós não conseguimos avançar nessas questões. E são questões hoje que têm impedido o crescimento e o desenvolvimento do setor lácteo, não só no estado de Goiás, mas como no Brasil como um todo. Temos avançado, mas nós precisamos avançar mais ainda, principalmente no que diz respeito aos produtores individuais de leite do nosso estado. Bem, mas antes de adentrar especificamente na questão desses gargalos, desses grandes desafios, é importante nós retratarmos qual que é a importância que o leite, que o setor lácteo, que o setor leiteiro tem no estado de Goiás e no Brasil como um todo, né? Recentemente o IBGE publicou há umas 2, 3 semanas os números do rebanho e da produção dos produtos de origem animal no Brasil, nos estados e nos municípios, e do ano de 2014. E nesse sentido, o Goiás é hoje o quarto maior produtor de leite do Brasil, com 10,5% da produção nacional. Em 2014, o Goiás produziu aproximadamente 3,6 bilhões de litros de leite, 3 bilhões e 600 milhões de litros de leite, ficando apenas atrás de Minas Gerais, que hoje representa 26,6% da produção, do Rio Grande do Sul, que representa 13,3%, e do Paraná, que representa aproximadamente 12,9% da produção nacional, né? E se a gente for abrir essa análise para os municípios, nós podemos perceber que em Goiás hoje, dos 5 maiores produtores de leite do Brasil, nós temos 2 municípios que estão entre os 5 maiores. O município de Piracanjuba, que ele é o maior produtor de leite do estado de Goiás e o segundo maior produtor nacional de leite, apenas atrás de Castro, no Paraná, que é o maior produtor, e o município de Jataí, que é o segundo maior produtor de leite do estado de Goiás e é o quarto maior produtor de leite nacional, né? E em seguida nós temos aí Rio Verde, Orizona, Catalão e Morrinhos, na sequência dos 6 maiores produtores de leite do estado de Goiás. Bem, ainda falando sobre a questão dessa importância do leite, nós podemos perceber o seguinte, que o leite é a única atividade que está presente nos 246 municípios do estado de Goiás. É uma atividade que gera hoje mais de 300 mil empregos diretos e indiretos em toda a cadeia no estado. Outra informação importante é que, para a gente poder verificar no âmbito econômico da atividade, o que representa no âmbito econômico, no âmbito de recursos, né, a atividade leiteira no estado e dos municípios. O Sistema FEG Senar acompanha aí mensalmente, né, o valor bruto da produção agropecuária, dos principais produtos agropecuários do estado. O que é esse valor bruto da produção? É a receita bruta que esse produto traz para o estado e traz para o município. Então, a gente pode perceber nas nossas análises que o leite hoje representa, em termos de receita bruta no estado, mais de 4 bilhões de reais. São recursos que movimentam toda a economia do estado, são recursos que movimentam toda a economia de grande parte dos municípios, principalmente esses 6 principais municípios que nós colocamos para vocês, que são os maiores produtores de leite do estado de Goiás. Quer dizer, então, tem um significado muito grande, tem uma pujança muito grande essa questão. Outra informação importante é o seguinte, Goiás é um grande produtor, mas também é um grande exportador de lácteos. Hoje, praticamente mais de 80% da produção do leite do estado de Goiás, seja na forma in natura ou seja na forma de derivados, é direcionado a outros estados e a outros países. Então, isso demonstra que o estado de Goiás é um estado que, além de ser um grande produtor, também é um grande exportador de lácteos para outros estados da federação, né? Outra questão importante é que nós hoje, devido a essa questão dessa pujança desse potencial,
né, Goiás hoje possui um complexo industrial avançado. Hoje as maiores indústrias de laticínios do país se encontram no estado de Goiás. Né? Agora, qual que é o grande problema que nós temos hoje, até devido à questão desses gargalos e de outros que nós vamos mencionar aqui hoje? É que hoje nós temos a capacidade instalada para processar mais de 20 milhões de litros por dia e estamos processando metade disso, em torno de 9,5 a 10 milhões de litros por dia. Podemos avançar nisso? Podemos. O que é que tem feito com que isso possa estar travando a questão dessa maior amplitude da capacidade industrial? Né? Então, hoje nós vamos mencionar algumas coisas sobre isso, de alguns gargalos, de alguns problemas, e que nós temos que nós estamos trabalhando para poder tentar resolvê-los. Uma outra questão importante que nós temos que colocar é o seguinte: como eu falei, o IBGE soltou agora recentemente os números de rebanho do Brasil, de Goiás e dos municípios goianos brasileiros. E a gente pode perceber o seguinte, que Goiás, ao invés de estarmos crescendo como estão crescendo os estados do sul, né, nós tivemos uma retração tanto no número de rebanho quanto na quantidade de produzido de leite. Né? Enquanto o Brasil teve um aumento de 0,48% no número de vacas ordenhadas, né, que em 2014 chegou a mais de 23 milhões de cabeças, Goiás teve uma queda de 2,39% no número de vacas ordenhadas. Isso por quê? Porque isso de 2013, isso em 2014. Mas a gente pode perceber que no ano de 2013, né, em função da alta instabilidade de preço pelo que a atividade estava passando, muitos produtores decidiram, começaram a bater as matrizes para poder conseguir até sobreviver na atividade. Isso fez com que nós tivéssemos uma queda do número de rebanho em 2014. E, consequentemente, tivemos uma queda de 2,45% da produção. Nós produzimos em 2013 mais de 3 bilhões e 700 milhões de litros e recuamos para 3 bilhões e 600 milhões de litros. Aí pouco mais de 100 milhões a menos de 2013 para 2014, em função principalmente de alguns gargalos que nós não conseguimos romper durante alguns anos e durante algumas décadas. Em função de que, se a gente for comparar isso com outras atividades, enquanto outras atividades foram mais dinâmicas, conseguiram trabalhar, conseguiram crescer, nós não conseguimos. Né? Então, essa é outra questão muito importante. Se a gente pegar em termos de produtividade, que é um número muito importante para se medir a questão da pujança de uma atividade. Nós hoje, o Estado de Goiás, está com um nível de produtividade menor do que a média nacional. Enquanto o Brasil hoje produz em torno de 4,18 litros por vaca dia, nós estamos produzindo cerca de 3,8 litros por vaca dia. Nós estávamos há 2, 3 anos atrás acima dessa média e recuamos em função dessas questões. Agora, o que é que a cadeia láctea, o que é que o setor leiteiro tem de diferente em relação às demais atividades agropecuárias em Goiás e no Brasil? Bem, nós listamos aqui algumas particularidades que nós temos na cadeia láctea e que não temos em outras, ou temos em outras em menor grau. Né? A questão da perecibilidade do produto. O leite é um produto altamente perecível, né? Onde, se você produzir o leite, você tem que refrigerá-lo em tanque de expansão, onde as indústrias podem, de acordo com as legislações pertinentes, pegar esse leite em até 48 horas. Então, esse caráter de perecibilidade traz toda uma estrutura logística, toda uma estrutura de armazenamento, toda uma estrutura que tem que ser trabalhada na qualidade para que o produto possa manter o seu nível de qualidade e chegar até o consumidor e gerar, inclusive, excedentes exportáveis. Né? Outra questão é a complexidade da própria cadeia. Hoje, o setor lácteo goiano e nacional, nós temos vários elos que agem diferentemente de acordo com as suas atividades, com as suas particularidades, com as suas ações. Né? Então, só que o que nós temos hoje na cadeia do leite? Hoje nós temos alguns elos que estão muito à frente de outros. Alguns evoluíram, alguns trabalharam, alguns buscaram se profissionalizar mais, enquanto que outros, né, ou não evoluíram, ou até mesmo eles evoluíram um pouco em relação a demais elos. Hoje nós temos uma questão séria
na cadeia, que se diz contra a questão da organização da cadeia como um todo, né? Enquanto você tem aí poucas indústrias, né, que dominam o mercado de leite em Goiás e no Brasil, nós temos aí, em Goiás especificamente, mais de 60 mil produtores de leite, sendo que grande parte desses produtores, eles não estão ainda organizados da forma como estão organizadas as indústrias de laticínios. Agora, lógico, nós temos avançado muito, né? O Samafed Senar, outras entidades, Sebrae, outras entidades e OCB, têm trabalhado na questão de ampliar esse nível de organização dos produtores de leite, tanto no que se refere à questão do associativismo, do cooperativismo, da organização dos produtores, dos grupos de produtores em si, como outras formas de organização. Agora, isso faz com que, logicamente, essa complexidade dessa organização na cadeia faz com que, logicamente, você tenha aí alguns entraves com relação à questão do avanço de algumas áreas em relação a outras especificamente. Bem, outra questão que nós levantamos e que é uma particularidade do leite em relação a outras atividades é a questão da alta instabilidade dos níveis de preços que o produtor tem durante o ano. Quer dizer, então você começa o ano ali a partir de meados de fevereiro, né, início de fevereiro, dependendo da situação, até meados de janeiro, com os produtores recuperando os preços que eles perderam no início da safra passada, da safra anterior, e logicamente depois de um certo período, né, por várias questões, não podemos depois estar mencionando aqui, os preços caem vertiginosamente. Então, o produtor hoje de leite, ele não tem hoje uma forma de poder melhorar ou trabalhar o seu planejamento a médio e longo prazo. Por quê? Devido a essas questões que nós colocamos aqui da complexidade da cadeia, da perecibilidade do produto, das altas instabilidades do nível de preço, faz com que ele possa ter grandes problemas na questão desse planejamento. Lógico, com relação à questão dessas altas instabilidades do nível de preço, a gente tem que colocar que vários aspectos contribuem para isso. São vários aspectos que influenciam o mercado. O mercado é soberano, é oferta e demanda. Agora, nós temos que colocar quais são os principais itens que afetam a questão do mercado de leite hoje em Goiás e no Brasil. Primeiro é o comportamento da própria produção de leite. Nós estamos vendo que nós estamos tendo em 2015 uma queda da oferta de leite, da produção de leite do estado de Goiás. O outro são os próprios preços recebidos pelos produtores, que dependendo do momento, faz com que ele se desestimule a produzir, se desestimule ou não tenha nem recurso suficiente para poder trabalhar entre a safra e a safra do próximo período. Por quê? Porque ele não tem garantia ou não tem como visualizar preços que podem remunerar os seus custos de produção. Uma outra questão interessante são as condições de pagamento e entrega, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Um produtor que recebe com até 55 dias e tem que pagar os seus custos com até 30 dias, isso é inadmissível um negócio desse. Outra questão importante é a qualidade do produto. Hoje nós temos, apesar de termos em mais de 100 indústrias sob inspeção federal ou sob inspeção estadual no estado, poucas trabalham em políticas de pagamento por qualidade. Quer dizer, então o produtor ele não tem um estímulo, ele trabalha, ele faz a sua parte na questão da qualidade, mas não tem aí um benefício com relação à questão desse trabalho, desse investimento que ele realiza. Né? Essa relação entre compradores e vendedores, né? Apesar de a gente ter hoje um avanço numa organização de produtores em associações, em cooperativas, aumentando o seu poder de barganha, aumentando esse diálogo, né? Mas nós estamos hoje, a maior parte dos produtores hoje faz parte de uma relação muito desigual na questão da cadeia, né? E nós temos aí o preço dos derivados lácteos, que também influencia o mercado internacional, que influencia o mercado, né? A própria organização dos produtores, tanto no caso da venda quanto na questão da compra dos seus insumos, afeta os produtores, as legislações que em determinado momento travam a questão do produtor para que ele não consiga avançar mais, legislação ambiental, legislação tributária, legislação trabalhista, enfim, uma série de questões que fazem com que o produtor hoje não consiga avançar na sua atividade. Bem, outra questão que nós temos que colocar, que é uma particularidade do leite com relação a outras atividades, é o seguinte: hoje nós não temos um sistema de produção definido, único no estado de Goiás, como temos, por exemplo, a questão da soja, né, que você não vê muitos sistemas diferentes. Né? Hoje no estado de Goiás, apesar da sua magnitude, nós temos inúmeros sistemas de produção diferentes, onde onde um remédio para um não serve como remédio para outro, onde uma ação para um não serve como ação para outra, né? São
genéticas diferentes, são maneiras diferentes, são trabalhos diferentes que são feitos. Isso também ajuda, contribui para toda essa complexidade que o sistema tem, né? E a outra questão que nós vamos tratar aqui de forma mais detalhada é essa alta discrepância que nós temos com relação à relação entre produtor e indústria, né? Hoje nós temos em Goiás aproximadamente 5 ou 6 indústrias que captam mais de 80% da produção do leite do estado de Goiás, né? Enquanto nós temos hoje mais de 65 mil produtores, em que nenhum deles, independente do tamanho que seja, independente da organização em que ele seja inserido, seja através de cooperativa ou através de associação, não consegue sequer influenciar o preço do leite que recebe. Então, ele tem dificuldade para comprar, porque nós temos do outro lado poucas empresas que trabalham a questão dos insumos, ele tem dificuldade para vender, porque do outro lado tem poucas indústrias que dominam ou que agem em cima da questão do setor lácteo, enfim, ele fica numa situação totalmente, podemos dizer assim, numa situação em que ele não consegue vencer algumas barreiras para poder crescer e se desenvolver, né? Então essa é uma questão que nós gostamos, a partir de agora, de começarmos a discutir. Nesse sentido, porque falar de preço, falar de mercado, falar de instabilidade de preços, falar de relação entre produto e indústria, essa relação de mercado é uma relação muito conjuntural, né, que afeta a cadeia. Agora, nós temos algumas questões que o Sistema FEG-Senar já vem discutindo isso há mais de 20, 30 anos, não só em Goiás, né, mas a CNA a nível nacional, né, cooperativas, associações, e que são situações que até hoje nós não chegamos a avançar, né? Outras atividades agropecuárias, como a soja, como o milho, como a piscicultura, como a fruticultura, etc., avançaram e nós não avançamos. E são questões básicas para que o produtor possa ter segurança, para poder melhorar o seu planejamento e para poder fazer com que ele possa planejar a sua atividade para crescer e se desenvolver. Uma delas é a questão da não definição dos preços a serem recebidos. O leite é o único produto, né, de toda essa atividade agropecuária que o produtor ele vende, entregue e não sabe o preço que vendeu, que recebeu. Só vai saber desse preço daqui a até 55 dias. Então essa é uma questão importantíssima, mas que nós temos que mudar essa história. Avançamos. Hoje temos aí algumas associações, algumas cooperativas que já comercializam, que já vendem e sabem o preço que vai receber do leite que foi entregue. Mas aqueles produtores individuais que entregam para os laticínios, poucos desses produtores sabem ou vão saber o preço que recebeu no momento em que ele entrega o leite. Então esse é um gargalo, né, estrutural, não é um gargalo conjuntural que nós temos que romper. Outra questão. É um prazo muito longo para pagamento de leite, para recebimento do leite. O leite também é o único produto hoje que a gente percebe que o produtor vai entregar o leite no dia 1º de outubro e vai receber no dia 25 de novembro. Isso dá 55 dias de prazo. Se a gente pegar a média desse prazo, dá uma média de 45 dias. Agora, ele tem que pagar os seus insumos com 30 dias, ele tem que pagar os seus salários com 30 dias, ele tem que pagar o posto de gasolina com 30 dias, ele tem que pagar o supermercado, às vezes com 30 dias, mas eles recebem em média com 45 dias. É inadmissível uma atividade agropecuária onde o produtor recebe com 45 dias. Produtor de soja. Tem produtor hoje que já sabe quando vai receber, que já travou o preço, já vendeu o produto que nem começou a plantar ainda. Né? Piscicultura, o cara recebe com 30 dias. Fruticultura, o cara recebe com 30 dias. Gado de corte, recebe à vista ou com 5, com 10 dias. E o produtor de leite recebe com 45 dias. Isso o sistema FEG-Senar já vem discutindo há décadas. Né? Isso não acontece só em Goiás, acontece no Brasil como um todo. É impossível você planejar uma atividade dessa maneira. Tá certo? É impossível você trabalhar com atividade em que você fica sendo o capital de giro de outros elos da cadeia. Não podemos admitir mais esse tipo de coisa. E nós temos que trabalhar ações firmes, né? Temos que ter uma parceria séria, justa, para poder vencermos esses desafios. Outra questão importante. Não bastasse o fato do produtor não receber, não saber o preço que vai receber
quando ele entrega o leite. Não bastasse o fato dele só receber daqui a 45 dias, no momento em que ele vendeu o leite e que ele está entregando o leite lá na sua propriedade, ele não recebe um documento formal para a entrega do leite. Ele recebe apenas um ticket que não tem segurança jurídica nenhuma, não é um documento formal fiscal, ele teria que receber a sua nota fiscal. Ele vendeu o leite, entregou ele na propriedade, chega o caminhão, para poder recolher, tem que entregar a nota fiscal para o produtor. Por quê? Para dar garantia, para dar segurança jurídica, para que amanhã depois, se essa empresa ela entrar em recuperação judicial ou tiver algum problema de pagamento, ele poder realmente ter condições de poder receber o seu produto, porque ele tem uma garantia, tem um documento formal para isso. Então, essa é uma outra questão importante que nós temos, que é um gargalo, nós consideramos como um gargalo estrutural, que temos que avançar. Ah, mas isso já acontece com a maior parte de alguns produtores, com alguns cooperativos, com algumas associações, acontece. Mas se nós pegamos a maior parte dos produtores individuais que entregam para as indústrias laticínias do estado de Goiás hoje, isso não acontece. E temos que avançar. Nós temos que encontrar formas de que ele possa realmente ter uma segurança até de recebimento daquele produto que ele está entregando. Uma outra questão importante. Falta de um contrato formal. Quando um sojicultor ele está vendendo a sua soja para uma trade ou para uma indústria esmagadora, ele tem um contrato. Quando um produtor de uva, como nós temos em Itaberaí, em Paraúna, que vende seu produto para uma indústria, ele tem um contrato. Quando um piscicultor ou quando um produtor de gado de corte, ele está vendendo o seu produto para um frigorífico, ele tem um contrato. O produtor de leite não. O produtor de leite não tem um contrato formal escrito com as indústrias. Ele tem um contrato verbal. Que garantia que ele vai ter da questão desse processo? Nós temos que avançar nessas relações. O produtor neozelandês, o produtor americano, o produtor europeu, eles têm contratos formais com as suas indústrias. Por que o produtor goiano, o produtor brasileiro não pode ter um contrato formal com as suas indústrias? Nós temos que avançar nesse sentido. Nós temos que fazer uma parceria de tal maneira que todos os elos possam estar seguros com relação à questão da sua atividade. Não podemos ter na cadeia elos que tenham segurança e outros elos que ficam à mercê de algumas questões que, inclusive, temos hoje casos de produtores que não receberam porque não tinham como provar que entregou o leite para aquela indústria X. Então, essa é outra questão importante. E para poder finalizarmos essa questão, nós temos um outro tópico que diz respeito ao produto de leite, que hoje está acontecendo com certa constância, que é o seguinte, como ele não tem um documento formal, como ele não tem um contrato, né? E aí, de repente, alguma indústria entra em processo de recuperação judicial, ou alguma indústria não entrou em recuperação judicial, mas de repente ela passou a não pagar o produtor, e muitos produtores não têm como provar que são credores daquela indústria que entrou em recuperação judicial, ou que é produtor que entregou leite para aquela indústria que não entregou. Nós temos dois casos hoje muito específicos, muito emblemáticos em Goiás hoje, que é o caso da empresa Manacá, que entrou em processo de recuperação judicial. Hoje são mais de 2.000 produtores, vejam bem, mais de 2.000 produtores que entregaram seu leite para a empresa e a empresa como entrou em recuperação judicial, hoje os produtores não estão sem receber. São mais de 35 milhões de reais. E alguns desses produtores, pelo fato de ele não terem um documento formal, eles estão tendo dificuldade de provar que ele é credor dessa empresa. Como aconteceu com outras empresas, não em Goiás, mas no Brasil, que entraram em recuperação judicial. Então, essa é uma questão complicada. O processo de recuperação judicial veio para poder auxiliar, para poder fazer com que a indústria, aquela empresa que entrou pudesse se recuperar e continuar garantindo empregos, continuar garantindo receita e renda para alguns municípios, para os produtores, para os trabalhadores. É verdade, o processo de recuperação é importante nesse sentido. Só que nós temos que avançar algumas questões da lei de recuperação judicial, que hoje prejudica principalmente o fornecedor de matéria-prima. O fornecedor de matéria-prima hoje no processo de recuperação judicial, ele é um credor quiriografário, é o último que vai receber. E se receber, e às vezes esses planos de recuperação judicial, eles demandam anos para que o produtor possa receber aquele valor que aquela indústria, que aquela empresa ficou devendo para ele. Como são inúmeros casos hoje ligados ao setor sucroalcooleiro, ligados ao setor frigorífico e aí ligados ao setor de laticínios que nós temos hoje. Então a gente pode perceber
que nós temos algumas questões que são questões emblemáticas no sentido de que há vários anos são discutidos e teve algum avanço, principalmente, e outra coisa, só teve avanço porque o produtor ele começou a se organizar em associações, em cooperativas, e começou a exigir contrato, começou a exigir documento fiscal, começou a negociar o preço do leite que ele está entregando para ele saber e ter uma certa segurança. Avançamos nesse sentido, avançamos, mas hoje nós temos milhares de produtores que ainda se encontram nessa situação. Qual a atividade hoje agropecuária que vende e vai receber até com 55 dias? Qual a atividade hoje agropecuária que vende e não sabe o preço que recebeu? Qual? Qual a atividade agropecuária hoje que comercializa seu produto e que não recebe a nota fiscal no momento da entrega do seu produto? Qual a atividade agropecuária, né, hoje em que você não tem um contrato formal quando você vende seu produto? O leite. Então nós temos que avançar. É inaceitável uma categoria econômica com a importância que tem o setor leiteiro para a economia de Goiás e para o Brasil, ainda trabalhar numa condição praticamente de informalidade, porque essas questões, esses gargalos que nós colocamos aqui, colocam o produtor de leite numa situação de informalidade. Com raras exceções, aqueles de associações, aqueles de cooperativas. O restante, nesse sentido, que não possui contrato, que não possui documento fiscal, que vai receber daqui a 45 dias, que não sabe o preço para receber, isso retrata um caráter de informalidade. Então, o que nós precisamos, o que é que nós precisamos e o que é que o sistema fraccionado está trabalhando nesse sentido? Primeiro, no caso do processo de recuperação judicial, nosso presidente Zé Mário estará encaminhando agora nos próximos dias, né, junto à Câmara Federal, emendas em um projeto de lei que já circula no âmbito da Câmara dos Deputados, para poder alterar a lei de recuperação judicial. Para quê? Para que o produtor ele possa passar da condição de credor quirografário para um credor prioritário, para que ele possa também, logicamente, receber como um agente prioritário, porque a indústria, a empresa, se não tiver a matéria-prima, como é que ela vai rodar? Então o produtor tem que ser considerado como um credor prioritário e não como um credor quirografário que vai ser o último a receber. Quer dizer, nós vamos privilegiar banco, vamos privilegiar impostos, mas a empresa não vai ter matéria-prima para rodar. Então, essa é uma questão importante que nós estamos trabalhando firmemente e nosso presidente Zé Mário deve estar encaminhando agora nos próximos dias, nas próximas semanas, na próxima semana, essa questão para a Câmara dos Deputados. Agora, e com relação às outras questões? Com relação à questão desse prazo de pagamento. Na reunião que nós tivemos aqui no último dia 16 da Comissão de Leite da FAEG, onde tivemos aqui dezenas de municípios representados pelos seus produtores, né? Nada mais justo do que você entregar o seu leite no mês de outubro e receber até o 5º dia útil do mês subsequente. Isso acontece com o pagamento de salário do funcionalismo público, isso acontece com o pagamento de produtores de outras atividades econômicas, e é justo para que o produtor possa fazer face aos seus pagamentos de insumos, aos seus pagamentos de salários, aos seus pagamentos de impostos. Então, uma das questões que nós estamos solicitando a todos os produtores de leite do estado de Goiás, e solicitamos para que todos eles encaminhem documento para as indústrias de laticínios, para que essas indústrias possam pagar o produtor do leite que ele entregou no mês, pagar até o 5º dia útil subsequente. Essa é outra ação que eu acho que é de extrema importância. A outra questão, solicitar para que as indústrias de laticínios possam entregar ao produtor, no momento que coletou o leite, a nota fiscal da entrega e não apenas um ticket, para que esse produtor possa ter segurança jurídica, tá certo? Se amanhã ou depois alguma indústria vier entrar em recuperação judicial. Outra questão importante, vamos avançar na questão dos contratos. Recentemente, o sistema fraccionado teve, com a grande indústria, com a multinacional, uma maior produtora mundial hoje de atomatados e similares, e discutimos lá, junto com essa indústria, um contrato com os produtores, um contrato com o produtor de tomate, um contrato com o produtor de milho doce, enfim. Por que nós não podemos fazer isso com leite? Por que nós não podemos sentar junto com as indústrias e estabelecermos um contrato formal para a entrega desse leite? Essa é outra questão que nós dependemos dessa parceria, mas tem que ser uma parceria justa. Tem que ser uma parceria que funcione para os dois lados, e não funcione somente para um lado, ou para o lado da indústria de laticínios, mas que funcione para o lado do produtor também.
Outra questão importante é que o produtor possa, logicamente, a gente sabe que o mercado é soberano, que a todo momento nós temos questões mercadológicas, seja o preço de derivados lácteos, seja o mercado internacional, seja a redução da oferta de leite, que impacta a questão dos preços de leite em determinado período. Agora, vamos pegar um de 2015. Nós começamos até agora redução de preço de leite ao produtor no mês de agosto, do leite que entregou em agosto para receber em setembro. Onde é que nós tivemos chuvas que impactou, que fez com que tivéssemos excedente de leite para poder reduzir preço em agosto, reduzir preço em setembro? Os custos de produção aumentaram em mais de 30%. O leite do mercado internacional teve uma recuperação de preço de leite passando de $1.700 a tonelada para mais de $3.000 a tonelada. Tivemos, logicamente, aí uma pequena queda dos preços do leite de longa-vida, principalmente aí em setembro, agora início de outubro, mas que nesse momento estão estáveis. A gente sabe da questão da crise, porque o país vem passando, principalmente a crise de consumo, né? Aí com a queda de consumo em alguns setores. Mas isso só vem a desestimular o produtor de leite dos estados de Goiás e dos demais estados brasileiros. Porque à medida que você tem uma redução de oferta, uma queda de produção, custos elevados, e o produtor está tendo redução de preço de até 15 centavos do mês de agosto até agora, isso vai fazer com que o produtor não tenha recursos para que ele possa se preparar bem para a safra do ano que vem, e nós podemos ter aí mais problemas ainda na questão de oferta de matéria-prima para essas próprias indústrias. Então, são questões que estamos trabalhando. Eu acho que nós temos que ter um comprometimento maior por parte das indústrias de laticínios com essas questões que nós levantamos aqui. Os produtores de leite do estado de Goiás, a Federação da Agricultura, o Sistema Faccionar, estão abertos para ampliação, para o fortalecimento dessas parcerias, tá certo? Para que a atividade possa melhorar, possa crescer e possa se desenvolver cada vez mais no estado de Goiás. Tá? Bem, essas são algumas questões que nós gostaríamos de tecer a respeito do que os produtores de leite do estado de Goiás trouxeram na Federação da Agricultura agora nas últimas semanas. São questões que nós entendemos que impactam sobremaneira o crescimento e desenvolvimento da atividade, que influenciam o momento de decisão de investimento por parte do produtor, que influenciam o planejamento desse produtor para a próxima safra, para a próxima entre-safra. E são questões que nós temos que discutir de forma madura, de forma amadurecida e com parcerias. Agora, por que outras atividades econômicas agropecuárias avançaram, como a soja, como os grãos, como as carnes, e o leite não consegue avançar nessas questões, que são questões básicas? Então, nós gostaríamos de deixar aqui aberto a todos os elos da cadeia para que nós possamos discutir saídas, discutir ações, discutir como que nós podemos resolver essas questões. Bem, nós vamos deixar agora aberto para algumas perguntas. Já temos aqui algumas perguntas que estão chegando através dos nossos internautas, né? A pergunta aqui do Rose Cleiton, e ele gostaria de saber sobre a lei número 12.669, de 19 de junho de 2012. Bem, a Rose Cleiton, essa lei foi uma lei que à época foi discutida pelos produtores de leite do Brasil como um todo, de que foi o que a gente falou agora há pouco, a grande problemática de você poder vender o seu leite, entregar o seu leite e não saber o preço que você recebeu. Então, devido a todas essas questões, todas essas discussões, em 2012, né, os deputados se sensibilizaram e, logicamente, com todo o trabalho que foi feito nos estados, através das federações de agricultura, através das cooperativas, das associações, dos produtores em geral, teve essa lei. O que essa lei fala? Essa lei é uma lei que menciona o seguinte, que ela fala que a indústria de laticínio ela é obrigada a fornecer o preço do leite ao produtor, do leite daquele mês que ele está entregando, até o 25º dia do mês, desse mês que ele está entregando, ele tem que fornecer o preço que ele vai receber do leite que ele vai entregar no mês seguinte. Então, por exemplo, eu vou entregar o leite no mês de novembro, então até o 25º dia útil de outubro, indústria, tenho que informar o produtor do preço que ele vai receber do leite que ele vai entregar no mês de novembro. Nada mais justo do que ele saber o preço que ele vai entregar, até para que eles possam se preparar melhor, possa trabalhar melhor a questão da alimentação desse rebanho
que ele vai dar durante esse período, se ele tem que fazer algum investimento, se não precisa. Então, existe essa lei, ali ela está valendo, só que aquele produtor que se sente lesado contra isso, aquela associação, aquela cooperativa, eles têm que acionar essa lei, tá certo? Para poder cobrar da indústria esses preços. Tá certo? O SEMAFEC-SENAR pode orienta que os produtores possam buscar o amparo legal para que ele possa estar podendo saber o preço que ele vai receber com antecedência. Então, essa lei é uma lei que está valendo, é uma lei que segundo consulta que fizemos, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, ela não necessita de uma regulamentação, mas é uma lei que hoje ela está valendo e está aí à disposição dos produtores nesse sentido, né? Chegou alguma outra pergunta aqui no seguinte sentido: qual a orientação para o produtor solicitar contrato, solicitar nota fiscal diretamente ao laticínio? Bem, na nossa última reunião da Comissão de Leite, que tivemos no último dia 16, tivemos mais de 50 representantes de produtores de vários municípios de Goiás, e eles sugeriram o seguinte: olha, nós sugerimos para que a Federação da Agricultura possa divulgar a todo o estado de Goiás, a todos os produtores, a todas as associações, a todas as cooperativas, para que eles possam encaminhar documentos às indústrias de laticínio solicitando para que ela possa fazer um contrato com ele, para que ela possa entregar no momento da entrega, no momento que ela está coletando o seu leite, a nota fiscal, para que ela possa estar pagando esse produtor até o 5º dia útil do mês subsequente ao do mês da entrega. Enfim, para que possamos começar a levantar essas questões e começamos a discutir com as indústrias de laticínios. Eu acho que é uma discussão aberta, tem que ser uma discussão aberta, é uma discussão que através do diálogo, né, eu acho que esse é o papel do SEMAFEC-SENAR, de poder estar aproximando as cadeias produtivas, de estar aproximando os produtores com as suas empresas, com as suas indústrias, para poder resolver esses gargalos. Então, eu acho que esse é uma orientação que a gente está dando para que os produtores, para que as associações, para que as cooperativas possam estar encaminhando documentos às indústrias de laticínios, né, para que possa rever essa questão do prazo de pagamento, antecipar esse pagamento e não pagar, ao invés de pagar com 45 dias, mas pagar com prazo médio até o 5º dia útil do mês subsequente, tá certo? A outra questão para que ele possa também estar solicitando dessa indústria para que, no momento em que ela for coletar o leite na sua propriedade, deixar um documento formal fiscal com ele, que seria a nota fiscal, especificamente, no momento da coleta do leite, e, logicamente, estabelecer um canal de diálogo para que a gente possa estar discutindo aí um contrato formal por parte entre produtor e indústria de laticínio. Até isso é importante, porque isso você garante segurança não só para o produtor, mas para o próprio laticínio, né? É importante colocar aqui um exemplo que acontecia até recentemente na região oeste de Goiás. É um trabalho que nós iniciamos em 2001, na região oeste, ali são mais de 7 sindicatos que na época sentavam e discutiam com os laticínios preços, mercado, e eles fizeram um contrato com as indústrias de laticínios. Os sindicatos rurais da região oeste, na época, fizeram contratos com as indústrias de laticínios, em que eles sentavam uma vez por mês e discutiam esse contrato, discutiam os preços. Isso permaneceu de 2001 até agora, há 2 anos atrás, 2013, mais ou menos, eles discutiam isso. E depois, por várias razões, né, acho que até por falta dessa maior organização por parte dos próprios produtores, mas que tem avançado bastante, né? Eu acho que por falta desse diálogo maior entre produtores e indústrias, né, passou-se a não fazer isso mais. Mas foi um exemplo que tivemos. Hoje os produtores continuam sentando, continuam discutindo entre si, não só os preços do leite, não só o mercado de leite, mas discutem a situação dos produtores dos municípios. Eu acho que isso é importante, né, porque discutem o avanço que eles tiveram. Então, é uma questão que nós hoje também colocamos como sugestão para que outras regiões de Goiás possam fazer isso, possam organizar, possam se reunir, possam discutir isso nos seus municípios. E hoje o que eles fazem lá? Hoje na região oeste eles discutem o mercado e tal, e sabem os preços que estão recebendo e vão para as rádios, divulgam esses preços para que todos fiquem sabendo quais os preços que estão sendo praticados nessa região.
né, das dificuldades, dos gargalos. Eu acho que isso é importante também avançarmos e discutirmos isso em outras regiões de Goiás. Bem, tem outra pergunta aqui do Rodrigo. Me parece que o leite tem aumentado no mercado mundial. Por que para nós está em queda? Bem, Rodrigo, recentemente a informação que a gente tem é um pouco diferente da informação que você colocou, né? A Nova Zelândia agora, ela saiu uma reportagem agora da Nova Zelândia que ela vai ter desde 1970 que ela não tinha uma queda em 2 anos consecutivos da produção de leite e vai ter agora na Nova Zelândia. Então, nós estamos tendo alguns países estão reduzindo a produção de leite e aumentando muito pouco. Isso é que está fazendo agora o mercado internacional recuperar o seu nível de preço. Essa oferta é menor, essa pressão sobre a oferta de leite no mercado mundial é que está fazendo com que os preços recuperem no mercado internacional. Tanto é que nós ficamos de outubro do ano passado até agosto desse ano, né, com preços em queda no mercado internacional, e a partir agora da segunda quinzena de agosto, foi que esses preços começaram a recuperar. Nós batemos agora em agosto o menor preço praticado nos últimos 6 anos no mercado internacional. O preço bateu cerca de $1.200, $1.300 a tonelada, e agora já está quase a $3.000 novamente. Então o preço está recuperando. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é que os estados do sul estão aumentando a produção, em detrimento aos outros estados da região centro-oeste e sudeste. Hoje a região sul passou a ser a maior região produtora de leite do Brasil. Então os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina estão aumentando a sua produção, enquanto outros estados estão reduzindo a sua produção, como foi o caso de Goiás, devido a essa questão, devido a todas essas questões que nós colocamos aqui, dessa alta instabilidade dos preços, desse aumento de custos, tá certo? E desses problemas aqui, desses gargalos que nós colocamos aqui, que nós entendemos que são gargalos estruturais, e que tem feito com que o produtor não consiga planejar a sua atividade para poder crescer e se desenvolver. Então essa é uma outra questão que está fazendo com que está impactando aqui na produção de leite do estado de Goiás, né? O estado de Goiás chegou a ser o segundo maior produtor de leite do Brasil, né? Nós tínhamos indústrias que não atuavam no estado de Goiás e que vieram de outros estados para cá. O São Paulo já foi um dos maiores produtores de leite do Brasil, né? São Paulo hoje não sequer está entre os 5 mais produtores. Então, são questões hoje que nós temos que avaliar. Logicamente o mercado é muito dinâmico, mas nós temos alguns gargalos que nós podemos trabalhar para que possamos melhorar, crescer e desenvolver, tá certo? E logicamente ter uma relação mais harmônica entre produtores e indústrias de laticínios, né? Bem, gente, eu acho que é isso, de modo geral, o que nós gostaríamos de trazer a todos os nossos internautas, a todas as pessoas que estão nos assistindo, a todos que estão aqui na plateia, dessa situação que hoje se encontra a pecuária de leite em Goiás e no Brasil, né? E nós temos que, são desafios que nós temos condições perfeitamente de poder superá-las. Eu acho que nós precisamos ampliar esse diálogo, eu acho que nós precisamos nos organizar cada vez mais. O produtor de leite de Goiás precisa se organizar cada vez mais, seja através de associação, seja através de cooperativa, ou seja através de grupo de produtores, para que possamos cada vez mais, né, conseguir e ter condições para poder vencer essas barreiras, esses desafios. Eu gostaria de aqui agradecer imensamente a participação de todos que estão nos assistindo, né, nos colocar à disposição de vocês aqui no Semafeg Senar para quaisquer dúvidas e quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, né, e para poder orientar da melhor forma possível os produtores de leite do estado de Goiás. Só chegou aqui mais uma pergunta aqui do Rosicleito, só para ele poder responder essa última pergunta, para a gente poder encerrar aqui a nossa parte. O Rosicleito está perguntando o que tem sido feito para frear aqueles produtores sazonais de leite que só aparecem quando a atividade começa a ser rentável, fazendo um aumento desorganizado na produção, trazendo o preço para baixo. Bem, Rosicleito, se a gente pegar a atividade de pecuária de leite e comparar com outras atividades
agropecuários como a soja, como o gado de corte e assim por diante, é, é muito mais fácil um produtor entrar e sair da produção de leite do que entrar na produção de grãos. Os níveis de investimento hoje que você tem para poder entrar para ser um produto de soja, de algodão, são muito elevados. Logicamente, os riscos, né? A questão dos riscos que você tem na atividade é muito grande, né? E a atividade de leite, para você ser um produto de leite, às vezes, você não necessita de grandes investimentos. Né? Hoje nós temos produtor de leite em Goiás, produtores pequenos, que produzem 200, 300 litros, que produzem em pequeno espaço, né? que necessitaram de pequenos investimentos para poder entrar na atividade. É lógico, né? Você tem aqueles produtores sazonais que, como qualquer outra atividade, vai aparecer produtores que vão se aproveitar da oportunidade em função dos preços que estão naquele momento para poder, lógico, produzir e, ganhar, e obter sua renda. Acho que não podemos de certa forma, condenar alguns produtos nesse sentido. A própria atividade é que vai fazer com que ele fique ou não fique na atividade. Por quê? Porque a atividade vai selecionar aqueles produtores que são profissionais, aqueles produtores que são comprometidos. Logicamente, o mercado em si, logicamente, né, se ele não for um produtor profissional, se é apenas um produtor sazonal e está se aproveitando da atividade, logicamente o mercado que vai tomar conta e vai expulsar da atividade de forma natural. Né? Agora, é lógico que a atividade leiteira, devido a essa complexidade que nós falamos aqui, devido a todas essas particularidades que a atividade tem em relação a outras atividades, faz com que seja mais fácil esses produtores virem para a atividade e, logicamente, de certa forma, seria um outro aspecto aí que impacta a questão dos níveis de preço no estado de Goiás. Só que a gente tem que colocar o seguinte, que os níveis de preço no estado de Goiás hoje são um pouco influenciados por esses produtos sazonais hoje. Hoje eu acho que nós temos aí alguns outros aspectos, né, como a questão desse poder maior de barganha dos laticínios, que são poucos laticínios que atuam na atividade. Eu acho que todos esses gargalos estruturais que nós colocamos aqui que também afetam, né, como é que nós podemos explicar hoje, por exemplo, Rose Cleiton, que nós não tivemos aumento de produção de agosto para cá, tivemos queda de 4% da produção de Goiás de janeiro a setembro desse ano, mercado internacional em alta, mercado de derivados de longa vida estável e preço de leite caindo. Como é que nós podemos explicar isso? Mas então a gente pode perceber que há outros aspectos, né, que estão influenciando ou que estão fazendo com que o preço caia, que não aspectos mercadológicos. Então acho que isso a gente tem que trabalhar. A FAEG e o Senai estão a todo momento monitorando, tendo informações de mercado para poder fornecer para todos vocês. Bem, então mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos os internautas, a todos que estão aqui e nos colocar à disposição para qualquer dúvida e esclarecimentos. Muito obrigado.